Muito bem, nós estamos aqui de volta para o nosso programa Resposta, nosso último bloco. Não fique angustiado se você não teve a sua pergunta contemplada hoje. Nós temos mais um bloco, mas pode ficar tranquilo que nós não jogamos fora a sua pergunta não. Oportunamente, vai acompanhando aí os nossos programas e uma hora ela chega. Gente, como era muito importante a pergunta sobre a comunhão para os casais de segunda união, voltou, né, na pergunta da Dirce, este mesmo problema. E de certa forma eu preciso, a situação é tão complexa que eu preciso continuar a resposta, se vocês me permitem. A Dirce é lá do bairro Nossa Senhora das Graças. Vejam a situação da Dirce, que é uma situação hoje, digamos de passagem, que é a situação de muitos, né? É divorciada, a Dirce é divorciada há mais de 15 anos, não pode comungar por ter casado com outra pessoa. O que devo fazer para voltar a receber a Eucaristia novamente? Dirce, a sua pergunta é muito parecida com a pergunta do José Carlos, aquela anterior, exatamente. É dramática a situação. Não sei se você acompanhou a nossa pergunta no bloco anterior, e eu estava dizendo que existe um caminho que é a igreja, um caminho pedagógico, um caminho de conversão, um caminho de penitência. O primeiro caminho é, você pode reconstruir o relacionamento anterior? É óbvio que a Dirce vai dizer, como que eu vou fazer isso? 15 anos. Muitos desses casais dão testemunho dentro das comunidades, gente. Eu conheço casais de segunda união que eles dão um show de testemunho, de amor, de respeito um pelo outro. Eu conheço mulheres que apanhavam do primeiro marido. Estão agora, encontraram e diz, padre, eu não sei se não é esse o homem que Deus mandou para a minha vida. Me respeita, cuida bem dos filhos que trouxe do outro matrimônio. Normalmente aparecem novos filhos. Ou seja, gente, vamos pensar no possível, não no ideal, no sentido simplesmente como a gente quer. Vamos caminhar sempre para o ideal, mas não o idealista. O progresso no caminho pessoal de cada um. Vejam, nesse caso, existem casos nos quais é impossível reatar os laços. Eu digo que hoje tem advogados, tem juristas, tem padres, tem pessoas que podem ajudar você a não acabar com o seu matrimônio. Às vezes você está precisando de ajuda. Porque hoje em dia, o quê? As pessoas se largam pelos motivos, às vezes, muito banais. As pessoas não suportam mais pelo outro pacientemente. A hora que começa a convivência mais intensa, joga tudo para cima. Não. Por favor, primeira coisa, vamos acabar com o espírito do divórcio. O que significa? Atenção, a igreja não é contra divorciados, são pessoas, meu Deus, mas é contra o espírito que está hoje. Sabe o que aconteceu num casamento que eu estava para fazer em Dourados uma vez? Eu fiquei sabendo, vieram me falar que a noiva estava brava por causa de um canto. Não queria o canto. Assustadoramente falando, sabe o que o canto dizia? Que seja eterno o nosso amor. Ou seja, ela diz, isso aqui não existe. Isso aqui não existe. Ainda bem que ela foi muito sincera, né? Vejam a sinceridade dessa moça. Eu não acredito nesse negócio que é para sempre. Agora, vejam, se nós não somos capazes de estabelecer um laço, né, onde o até que a morte os separe seja entendido como um desejo de levar até o fim o projeto de matrimônio, me desculpe, mas fica casado, fica juntado, porque isso é uma exigência do matrimônio cristão. Quando é que você quer casar com uma pessoa? Quando você acredita que essa pessoa, você quer que ela seja seu companheiro até o fim dos seus dias. É isso. É uma exigência do casamento cristão. É isso. Então vejam, aqui nós nos colocamos diante dessa situação. O espírito divorcista. Eu vou casar para ver o que dá. É contra isso que a igreja é. Se criou uma cultura, vamos casar para ver o que dá. É contra essa mentalidade que nós temos que bater forte. Melhorar, atenção, disse, o pré-matrimônio. Os nossos cursos de noivos, gente, para inglês ver. Sabe o que seria ideal de um curso bom de noivos hoje em dia? Seria bom que a equipe, que o casal desistisse. Sabe, tem que colocar em crise sempre. Colocar em crise mesmo. Tem certeza que você quer casar? Tem certeza que você sabe quais são as exigências de um tipo de relacionamento que é o matrimônio? Gente, é um relacionamento muito intenso. Agora vocês acreditam, vocês pensam né? Padre que às vezes vem a esposa ou o esposo dizer, eu vivo debaixo da mesma casa, do mesmo teto, com uma pessoa que virou uma ilha, 2 ilhas. Gente, é insuportável. Imagina a esposa que tem que ter relação sexual com
com uma pessoa que ela... Gente, exige intimidade, meu Deus do céu. Vira um inferno. De fato, o casamento, o matrimônio de muitas pessoas virou um inferno. E esse não é o projeto de Deus, não. Deus não pensou o matrimônio para isso, para ser uma cruz, né? Então vejam, nós temos que melhorar a fase pré-matrimonial, melhorar quem vai casar. Temos que trabalhar a maturidade dos nossos candidatos ao matrimônio. Segunda coisa, qual o segundo passo que pode ser feito? O processo de nulidade matrimonial. Boa parte do nosso povo não sabe. Não é divórcio. Nulidade é porque não se encontrou ainda um outro termo apropriado, mas é para dizer que o casamento não existiu diante de Deus. Deus não estabeleceu o vínculo. O vínculo não foi criado. Exatamente, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Muitos casamentos aconteceram externamente. A celebração externa, mas não aconteceu o vínculo interno. Ou seja, não casou diante de Deus. Deus não uniu. Estava tudo ali bonitinho. Então o que você vai fazer? Se existe, por exemplo, eu casei por pressão. Eu casei porque eu estava grávida e a família fez uma pressão. E nós tivemos que casar, gente. Tudo isso é motivo para você iniciar um processo de nulidade matrimonial. É como você procurar justiça, mas a justiça eclesiástica. Aí você vai procurar padre, o padre lá da sua paróquia. Onde tem o tribunal eclesiástico? Porque eu acho que eu quero desfazer, eu quero entrar com o processo de nulidade matrimonial. Grava isso aí. Quero entrar com o processo de nulidade do meu matrimônio. O que faz? Esse processo hoje em dia é muito mais simplificado. Leva de 6 a 8 meses, mais tardar 1 ano. E já no início, na primeira entrevista que você vai ter com os advogados, porque é um processo canônico, eles vão te dizer, olha, vai para frente com o processo ou vão dizer não. Porque você tem que provar as coisas, né? Não basta simplesmente dizer. Tem que provar, tem que ter testemunhas. Mas eu digo para vocês, não desista. Dirce, veja se você pode trabalhar para a declaração do seu processo de nulidade. Você já pensou nisso? Né? O processo de nulidade, o nosso Tribunal Eclesiástico fica ali na rua Abílio Barbosa, 169, é o bairro São Francisco. Por que você não procura lá? Vai lá, o pessoal vai te atender, né? Você vai, por exemplo, vai perceber se de repente teve uma falha essencial que comprometeu o estabelecimento do vínculo no seu matrimônio anterior, né? Ou seu, ou dele, né? Ou da pessoa. Então, o segundo momento é esse. Primeiro, tenta ver o que pode ser feito, se pode voltar ao casamento anterior, situação impossível para muitos casais. Segundo, a possibilidade de entrar com o processo de nulidade matrimonial. Depois nós vamos para a próxima questão, próximo passo. Gente, a Eucaristia é feita de 2 mesas. 2 mesas. A primeira é mesa da palavra, que o concílio fala também pão da palavra. Então vejam, o casal pode comungar primeiro da palavra, deixar essa palavra entrar profundamente no seu coração. E vejam, vivam bem esta segunda união. Aprendeu alguma coisa da frustração do relacionamento anterior? Vivam bem, cuidem dos filhos, ensinem a fé para os filhos, participem da igreja. Tem gente que vai olhar de nariz torto na comunidade, não liga. Eu sei que tem um monte de gente que está no adultério, que tem amante e está indo comungar na fila de comunhão. Sim. Não fiquem preocupados com o olhar, com o nariz torto de alguém da comunidade. Está cheio de situações ali que eu não posso nem falar e porque fica engasgado aqui, né? Mas uma coisa não justifica a outra, né? Uma coisa não justifica a outra. Então, nesse sentido, não vamos se justificar nos outros, mas a comunidade cristã tem que escancarar as suas portas para acolher essa realidade e curar. Vamos buscar cura. Buscar a cura dos corações. Nós não vamos curar uma ferida atacando pedra, né? Vamos buscar a misericórdia de Deus. Em Amoris Laetitia, no capítulo 8, surgiu a grande questão da interpretação do texto, porque, segundo alguns, Papa Francisco teria aberto ali, Dirce, a possibilidade de um processo de conversão e de admissão à comunhão de casais de segunda união. A interpretação disso ainda está encontrando muita confusão. Permanece, a princípio, até um esclarecimento maior, porque o intérprete dos próprios textos do magistério é o próprio magistério, sobretudo através do Romano Pontífice, que é o nosso Papa Francisco, até que nós não temos maiores esclarecimentos, a maioria dos bispos, e é importante sempre escutar os nossos bispos em comunhão com o Santo Padre, o Papa, fala então de um processo que é muito delicado, que é um processo penitencial, mas que por enquanto nós temos que pedir para as comunidades, para os casais,
que vivem essa chamada situação irregular, que pacientemente esperem, né, interpretações mais profundas, mas que à medida do possível vivam seu cristianismo, participando das comunidades, se envolvendo nas atividades pastorais e catequéticas dentro da comunidade, né, educando os filhos na fé, vivendo de maneira santa o seu trabalho, a sua vida de trabalho, comungando da palavra de Deus, fazendo a sua oração, a sua comunhão com Deus e também aquilo que os papas falam de comunhão espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa também, continuando com muita sinceridade, eu acho que você percebeu, né, Dirce? A maioria dos padres, eu vou dizer isso aqui, tá? Depois se o Dom Dimas me chamar para puxar minha orelha, mas boa parte dos padres aconselham, se eles veem que o casal já está unido há muito tempo, como o seu caso, 15 anos, que vivem de maneira a dar um certo testemunho cristão, né? Tem muitos padres que em off dizem para o casal, fica por conta da sua consciência. Eu morei na Itália, disse, 9 anos, a mesma coisa. Muitos padres, não estou dizendo que eles estão errados ou estão certos, estou dizendo que isso é um fato. Muitos padres dizem, olha, fica pela sua consciência. Você entrou na fila de comunhão, eu não vou te negar a comunhão. Né? Aliás, em nenhum caso nesse sentido. Então veja, é uma igreja que é mãe e que se compadece da situação de muitos dos seus filhos. As situações de crise matrimonial, de dificuldade. O Papa dizia na Amoris Laetitias, né? A Letícia, discernir, integrar. Como, a questão é hoje, como integrar os cristãos que estão vivendo a situação de segunda união dentro das nossas comunidades. Né? Então vejam, Dirce, tem um caminho muito bonito para ser feito, né? Deus está junto contigo, né? Não desanime, tá? A igreja ama você, ama esses casais que estão nessa segunda tentativa. Isso para ver que o casamento e o matrimônio é uma coisa tão importante que algumas pessoas, mesmo depois do falimento anterior, buscam de novo, né? Procuram. E é bonito até para a educação do filho, melhor do que você criar sozinha seu filho, né? Então vejam, Dirce, eu tentei, de certa forma, né, demorei um pouquinho nessa pergunta, mas eu sei que é uma pergunta que angustia o coração de muita gente. Gente, acima de tudo, misericórdia e amor. Por favor, misericórdia e amor. As comunidades cristãs também precisam se converter no lugar de ficar atirando pedras, né? Dirce, é isso aí. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe, digamos, seus filhos, né, seus projetos, seus sonhos. E vamos continuar aí, todos nós, no caminho rumo ao céu, né, como quer o nosso Deus. Dirce, muito obrigado pela sua participação e agora nós vamos para uma outra pergunta, né? Uma outra pergunta que nós teremos que ser bastante breves, né? Porque exatamente nós temos pouco tempo, né? Porque nós temos pouco tempo. A Catarina, lá do bairro União, pergunta se Cristo, que remiu os nossos pecados e nos trouxe a salvação, verdade, né? Então todos os que vieram antes da sua vinda não foram para o céu? Não, exatamente. Vejam, Deus entra no tempo, a eternidade entra no tempo. E o tempo de Deus, a eternidade, não é muito tempo, é não tempo. Então não é, Deus tem presente, Jesus é Deus todos os tempos. Então, já inúmeros ícones das igrejas orientais, e desde o início do cristianismo, já pintavam Abraão, os profetas, os reis da antiga aliança, todos eles considerados salvos por o evento de Cristo. Por quê? O evento de Cristo é um evento para frente e para trás, passado e futuro, retroativo, porque o Cristo é homem, mas também é Deus, né? Nós temos que lembrar sempre isso, Catarina. O mistério do Deus que entra na história não é um simples homem, não é um simples personagem da história, é Deus mesmo que vem a este mundo. Então, todos aqueles que viveram antes de Cristo, de acordo com a palavra de Deus, naquilo que tinha, que era o povo da antiga aliança, na sua reta consciência, ouviram um radinho que tem lá dentro do nosso ouvido dizendo, faz o bem, evita o mal. Todas essas pessoas encontraram a salvação em Cristo, muito embora tenham desconhecido diretamente Ele, mas viveram exatamente, pedagogicamente, num tempo de preparação para o evento Cristo, que foi o auge de toda a história da salvação. Seremos todos, de todos os tempos, de todos
os lugares e de todas as culturas serão salvos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É Senhor da história, mas Senhor da história na sua tríplice realidade, né? Na sua tríplice modalidade, passado, presente e futuro. Então, Cristo é o Salvador de toda a humanidade. E nesse sentido, nós estamos querendo dizer que cada homem que vem a este mundo está radicalmente, essencialmente ligado ao mistério da pessoa de Cristo. Então vejam, Jesus é o centro da história da salvação. Para ele convergem todos os tempos e todas as culturas e todos os povos, inclusive até aqueles que o desconhecem. Você sabia que há uma teoria, uma visão teológica lá do início do cristianismo, da patrística, dos primeiros cristãos, falam que cada cultura que ainda não recebeu o anúncio do evangelho tem o semina verbi, do latim sementes do verbo. Ou seja, todas as culturas, inclusive aquelas aldeias que ainda ali na Amazônia, e tomara que continuam isoladas, né? que eles estão desconhecendo ainda tematicamente o anúncio do evangelho, mesmo eles já têm sementes do verbo de Deus ali presente nessas comunidades. Cristo é o Salvador. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Muito bem, nós estamos caminhando então para o final do nosso programa, nesse terceiro bloco do programa Respostas, e eu quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Fiquem com Deus e nesse momento eu quero invocar exatamente a bênção de Deus por intercessão daquela que, preservada de todo pecado, se tornou também canal de graça para todos nós. Por intercessão de Maria Imaculada, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Semana que vem a gente volta com as perguntas que vocês nos trouxeram e a gente vai responder essas perguntas que chegaram, que não foram respondidas hoje. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.